paz seja convosco. Espero que você esteja bem e suas famílias também. Peço que antes de começarmos a nossa aula e aprendermos mais da Palavra de Deus, você feche seus olhos e venhamos estar agradecendo a Deus por nossas vidas. Senhor Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço por estarmos, Senhor Jesus, mais uma vez aqui, Senhor Jesus, para aprender a Tua Palavra. Agradeço por nossas vidas, pela vida dos nossos familiares, pelo Teu cuidado, por nos conceder saúde, Senhor Jesus, e por estar sempre conosco. Que agora, neste momento, Pai, que vamos estar aqui aprendendo mais da Tua Palavra, que o Senhor possa falar conosco e que a Tua Palavra venha ser alimento para as nossas almas. E até quando formos velhos, Senhor Jesus, a gente possa se lembrar, Senhor Jesus, dos Seus caminhos e da Sua Palavra. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Noemi saiu com sua família, com seu marido, Elimeleque, com seus 2 filhos, da terra de Belém e foram até Moabe. Os meninos, os filhos de Noemi, se casaram, mas infelizmente tanto Elimeleque quanto os 2 filhos acabaram morrendo. E então Orfa, que era uma das noras de Noemi, voltou para sua casa com sua família, com seus pais, mas Ruth, ela tinha Noemi como sua mãe, então ela deixou toda a sua terra, os seus amigos, tudo aquilo que ela já tinha vivido lá na terra de Moabe, para vir para uma terra distante que ela não conhecia, mas para cuidar e acompanhar a sua sogra, Noemi. E então podemos ver a chegada delas, que o povo de Belém, eles se lembravam de Noemi com carinho. E é o que está escrito lá em Ruth 1:19. Diz assim: Assim, pois, foram-se ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: Não é essa Noemi? E Noemi, ela não queria mais que chamassem ela por esse nome. Queriam que chamassem ela de Mara, que significa amarga, porque a sua vida estava amargurada depois de perder seu marido e seus 2 filhos. Mas nós vemos que ela não estava sozinha, ela recebeu uma filha de coração, Ruth, para cuidar dela. E então elas estavam em Belém, uma terra que já era desconhecida para Ruth. E naquele tempo somente o marido trabalhava para sustentar a família. E como nenhuma das duas tinha marido, elas precisavam de um sustento. Então Ruth, ela se colocou diante da sua sogra e pediu que a abençoasse para que ela pudesse ir trabalhar, para que trouxesse o sustento para casa, como nós vemos nessa figura. Ruth pediu a bênção da sua sogra para que pudesse trabalhar. Ruth, ela foi e se colocou à disposição da sua sogra para que ela pudesse sustentar a casa e as duas. Lá em Ruth 2:2 diz assim: E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. Então Ruth, ela foi até o campo, porque naquele período estava tendo a colheita de trigo, de cevada. Então Ruth, ela foi até o campo para que ela pudesse trabalhar e assim coletar as espigas que caíssem, porque os trabalhadores, eles cortavam as espigas, iam juntando as espigas e fazendo aquele maço, juntando as espigas, e as espigas que caíssem pelo chão, que seriam as sobras, essas sobras Ruth apanharia, pegaria todas e levaria para casa para fazer o pão, fazer o trigo, para moer e fazer o trigo, para que elas pudessem se alimentar. E assim é onde Ruth achou sustento para ela e sua sogra Noemi. Então Ruth, ela foi até o campo. Como vemos nessa figura, Ruth, ela foi até o campo e os homens começaram a admirá-la ao descobrir sobre a história de Ruth, que Ruth, ela estava lá para sustentar a sua sogra e a ela. Ruth era uma estrangeira
que saiu da sua terra por amor à sua sogra e para cuidar da sua sogra Noemi. E os homens, eles viram o quão era bonito isso, essa atitude de Ruth por cuidar da sua sogra. E ele era de um homem chamado Boaz. E Boaz, ao descobrir sobre a história de Ruth, ele foi até ela, como vemos aqui. Nessa terra onde Ruth estava colhendo as espigas que sobravam, e Boaz foi até ela para admirar a bondade de Ruth. Então Boaz, ele admirava a bondade de Ruth, como está escrito em Ruth 2, do 9 ao 11. Os teus olhos estarão atentos no campo, que cegarem, e irás após elas, não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vais aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de seu marido, e deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. Então aqui vemos a conversa entre Boaz e Ruth, e ele deu ordem para seus empregados para que deixassem que mais espigas caíssem no chão, só para que Ruth pudesse pegar mais espigas e ter alimento por mais dias em sua casa, e para ela e para Noemi. Então Boaz, o dono de toda aquela terra, de toda aquela plantação, e era um senhor muito bom, e deu essa ordem aos empregados para que cuidassem de Ruth, não brigassem com ela e tivessem todo o cuidado e carinho para que ela pudesse levar alimento para casa, para ela e para sua sogra. Sabe, assim como a bondade de Boaz perante Ruth, com todo o esforço dela que ela fazia para levar o sustento para casa, nós podemos ver isso também, a bondade de Deus para conosco. Nós somos pecadores, nós pecamos todos os dias, nós somos falhos todos os dias, mas mesmo assim a bondade de Deus está sobre nós. E assim como Boaz foi bom com Ruth, cuidando dela, o amor de Deus por nós é infinito, é inesgotável, a gente não consegue medir nem imaginar o tamanho desse amor. E mesmo nós não merecendo esse amor, Jesus nos ama e está cuidando de nós todos os dias, em todas as horas. E após essa conversa com Ruth, Boaz chamou ela para almoçar, para que eles pudessem conversar. E Ruth, ela ficou muito agradecida perante Boaz e sua bondade, porque ele era um homem de bom coração. Ruth chegou em casa e Noemi ficou espantada com tanto de espigas que ela tinha pego durante aquele dia. E então Ruth começou a contar como Boaz foi bom com ela, foi cuidadoso e pediu para que os homens cuidassem dela também. Então Noemi deu uma notícia a Ruth que a deixou surpresa, porque Boaz era o parente mais próximo delas. Mas o que significa isso, um parente mais próximo? Podemos traduzir essas palavras de parente mais próximo pela resgatador. Naquele tempo, quando um homem ele morria, quando um parente ele morria, o parente mais próximo dele deveria assumir toda a sua casa, as suas famílias, os seus bens, para que ele pudesse cuidar. Então Noemi disse isso a Ruth: olha, Boaz era o nosso primo, era o primo de Elimeleque. Então, pela lei, ele tem que assumir a nossa família, tem que assumir eu e você, Ruth, se casar com você, e nós devemos ser a família dele. Então Ruth, ela ficou surpresa, mas ela não sabia direito o que fazer, como conversar com Boaz. E durante todo esse período de colheita, até que acabassem a colheita e as espigas, Ruth continuou trabalhando, Ruth continuou indo até a terra de Boaz e colhendo as suas espigas diariamente. Até que então Noemi foi dando ordens para Ruth
sobre o que ela deveria fazer. Então ela precisava contar para Boaz que ele precisava se casar com Ruth. Ele precisava ser o marido dela e assumir ela e sua sogra como família. E chegando uma noite, já no fim da colheita, Boaz já tinha jantado e ido se deitar. E então Ruth ela foi até ele e conversou com Boaz, dando essa notícia. Olha, Boaz, você é o meu parente mais próximo, o meu e da minha sogra Noemi. E nós precisamos de você. Nós precisamos que você se case comigo, para que você assuma a nossa família. Então Boaz, ao pensar nisso, sobre ele ser o parente mais próximo, infelizmente ele não era o parente mais próximo. Então, como naquele tempo eles precisavam levar tudo diante aos homens da lei, ele chamou o resgatador, um parente mais próximo que ele, e chamou 10 anciãos que cuidavam da lei naquela época para que julgassem o caso deles. Então, nós podemos ver o que aconteceu, como está escrito em Ruth 4:6, que diz assim: Então disse o remidor: Para mim não poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o direito de remissão, porque eu não poderei redimir. Então, o outro parente mais próximo, ele acabou abrindo mão de Ruth e de Noemi, dizendo que não poderia assumi-las, que não poderia se casar com Ruth e assumir Noemi como sua sogra. Então, para que isso ficasse provado, para que isso ficasse firmado que o resgatador, antes de Boaz, tinha aberto mão de Noemi e de Ruth, tirou suas sandálias e deixou diante dos anciãos de Boaz, e aquela era a forma que ele entregou, e ele abriu mão das duas, e que Boaz poderia se casar com Ruth. E então é isso que aconteceu. O caminho estava livre para que Boaz e Ruth pudessem formar uma família. Então Boaz ficou contente em assumir Ruth como sua esposa, e eles se casaram, e ele foi o resgatador de Ruth. Ruth, uma mulher estrangeira, uma terra desconhecida. Então, depois de todo o sofrimento que Ruth passou com sua sogra Noemi, Deus abençoou ela e mandou o resgatador Boaz. Assim como nós, apesar do nosso pecado, fomos resgatados por Jesus, nós temos que ter gratidão a Deus pelo cuidado dele e por ele nos resgatar do pecado. E é isso que Deus abençoou a vida de Ruth, com a sua fidelidade com sua sogra, com seu carinho e seu amor, cuidando dela. E o mais interessante é que, um tempo depois, Ruth se casou com Boaz, e Deus abençoou eles com um filho, trazendo alegria para casa. Uma criança é uma alegria para os pais. Então, eles estavam completos. O marido, a esposa, o filho e a avó. Então, imagine Noemi chegando à terra de Belém novamente, queria que chamassem ela de amarga, mas agora ela tinha um neto e ela pôde se alegrar novamente com Ruth, que era como uma filha para ela. E apesar de todo o sofrimento e com a bondade e fidelidade de Ruth, Deus abençoou ela, com o cuidado que ela tinha com a sua sogra e com a bondade dela. Deus abençoou Ruth e a colocou na descendência de Jesus. Agora que você feche seus olhos, coloca a mão no seu coração e venhamos orar a Deus. Senhor Jesus, nos ensina a termos um coração bom, assim como Ruth, como Boaz e como Noemi, Senhor. Nós aprendemos muito com essa história, Senhor, e como nós devemos ser. Ó Pai, que venhamos fazer tudo para a sua glória e para a sua honra. Senhor, nós te agradecemos por, Senhor, ser como Boaz e ser o nosso resgatador. Fica conosco. Amém. Então não se esqueça que Jesus é o nosso resgatador. Que você possa guardar essa história e entender que Ruth, ela foi uma mulher muito valiosa e importante para as nossas vidas. Você possa ler a palavra de Deus, entender cada dia mais como nós devemos ser
com esses exemplos que estão descritos na Bíblia, de pessoas fiéis a Deus e que foram bons como nós devemos ser. Eu peço agora que você possa decorar durante essa semana o versículo que está lá em Atos 16, 31. Então, decore o versículo, grave o seu vídeo e manda pra gente, que está escrito lá novamente em Atos 16, 31, que diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Então esse versículo se encaixa muito bem com a palavra de hoje. Ruth, ela creu em Deus, creu no Senhor e a casa dela foi salva pela bondade dela. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Lembra que a tia Audreia contou uma história muito legal? E a tia Carol deu sequência nessa história. E ela tem um final muito feliz, não é verdade? Gostaram? Então, a tia Audreia pediu um desenho desta história que a tia Audreia contou. Lembra dos personagens? Da família de Noemi? Da história triste que aconteceu com ela? Ainda bem que o nosso Deus é maravilhoso, que o nosso Deus é poderoso e mudou esta história, né? Ela terminou com um final feliz. Então, crianças, a tia pediu um desenho para vocês e algumas crianças fizeram esse desenho. E o mais bacana é que a maioria de vocês que fez aquela parte mais joia de todas, que é a parte em que, ao invés da Ruth também se despedir de Noemi e ficar lá na casa dela com os pais dela, não, ela foi com a sua sogra para Belém. Ela não se despediu, ela falou: eu vou com você, sogra, aonde você for eu irei, né? Todo mundo, a maioria de vocês desenhou essa parte e ficou muito 10, então não tem o melhor desenho. Todos ficaram muito jóia, gostei de todos e gostei da participação de vocês. Então vamos ver quem que participou com os desenhos. Parabéns, continuem participando. Keline, olha o desenho da Keline aí na telinha. Joaquim, Mariana, Maria Eduarda, Daniel, Pedro Lucas, a Elisa, a Valentina e a Rebeca. Crianças, parabéns, vocês deram um show de participação. Continuem assim, participem sempre. A tia vai estar sempre colocando alguma coisa, algo para que vocês se envolvam mais e participem mais. Então, assistam os vídeos, prestem atenção na mensagem, na palavra de Deus e naquilo também que a tia está colocando lá para vocês, tá? Um desafio. E memorizem os versículos. E falando nisso, vamos ver quem memorizou o versículo desta semana? Vamos lá, vamos lá? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus, segundo as riquezas, proverá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. 4:19.
A tia Aldreia ficou muito, mas muito contente porque teve participação nova na memorização dos versículos. A Rebeca participou pela primeira vez. Parabéns, Rebeca, continue participando. E vocês que são fiéis participantes, não deixem de participar, tá bom? Então, olha lá, Keline, Maria Eduarda, Joaquim e Mariana, Valentina e Elisa sempre participam conosco. Continuem firmes e fortes. E a Rebeca também. Não desiste não, continua lá. E aqueles que ainda não participaram, participem, ok? Beijos, parabéns para vocês, crianças!